Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Bom dia que vai acompanhar esse vídeo, boa tarde ou boa noite. Não sei se vocês estão ficando sabendo, né? Que tá circulando aí que poderá acontecer, né? Não estou afirmando que vai acontecer. Por isso, aqui vamos ler as escrituras sagradas, tirar base dela. Claro, mas esses estudiosos não são mais do que Deus. Realmente, não são mais do que Deus. Mas convenhamos, eles estudaram para isso. Entendeu? E Deus permite que essas pessoas que têm uma inteligência, né, um pouco acima da média, que divulgue para a população, para os jornais, né, para que nós venhamos despertar, não ficar apavorado, não ficar com medo, correr para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Ela é mais atualizada das coisas futuras. Tá tudo aqui, ó, passado, presente, futuro. Tá tudo aqui, ó, na palavra de Deus. Aconteceu, tá acontecendo, irá acontecer. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, escuta bem o que eu estou dizendo, embora que muitos vão escarnecer, mas estou preparado para isso, porque é bíblico, né? Que nos tempos de Noé, muitos zombaram dele, das coisas que viriam naquela época do dilúvio, que o mundo desagou nas águas do dilúvio, ninguém acreditou, e olha no que deu. Deus é carrasco? De forma nenhuma. Deus avisou para que o povo viesse se arrepender, mas aquele povo naquela geração não se arrependeu, e não será diferente por vir. Só que aqui não vai ser mais com água, vai ser com fogo. Deus não deseja a morte de ninguém. Deus deseja que o ímpio se converta e se volte para Ele. O desejo de Deus, o atributo de Deus é o amor, mas Ele também é justo, Ele é respeitador, Ele respeita as nossas decisões, Ele respeita as nossas escolhas, mas cada escolha que eu e você nós tomamos, não canso de dizer isso aqui, colherá as consequências, ou que é boa ou que é má, né? Não é que Deus é carrasco, não. Deus, ele respeita o estabelecimento da criação dele. Se ele criou o ser humano para escolher o que ele quer, se é a vida ou a morte, ele vai respeitar esse espaço que ele deu para o ser humano. A mesma coisa ele respeitou o Lúcifer antes de ser diabo. O Lúcifer significa anjo de luz, ser de luz. Mas ele resolveu escolher a desobediência, a rebelião. Ele era o anjo mais bonito, agora se tornou demônio. Por causa da desobediência, por causa das escolhas do coração dele. Deus, ele respeita o estabelecimento. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 22. Capítulo 4, versículo 22, por favor. Já acharam? Olha só o que está escrito aqui. Eu vou ler logo 21, para não ficar só em versículo isolado. Olha só. Porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa
dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dia que é aqui que está falando? A vinda do Senhor Jesus, os sinais que antecede a volta do Senhor Jesus. Diz o cientista, os estudiosos, que é só você pesquisar aí no Google, dá um Google aí, pesquisa, que vai aparecer. Vai aparecer o nome da pessoa, tudinho. Dizem, né, os cientistas, os estudiosos, que nesses dias 9, 22 e 5 de agosto desse ano, né, eles estão falando aí, que o nosso planeta vai girar mais rápido, ou seja, o dia vai ficar mais curto. Olha só, mas eles sabem, mas está escrito aqui, ó, se não fosse abreviado, se não fosse avisado, anunciado sobre os sinais que antecede a volta do Senhor Jesus. Não há mais tempo, pessoal, de brincar de cristão. Não há mais tempo para mais nada. Há tempo de se arrepender. Há tempo de se entregar para o Senhor Jesus. Há tempo de abandonar as práticas do pecado. Há tempo de se arrepender dos seus pecados. A gente não tem que se matar para correr atrás de bênção. Não. A Bíblia diz, buscar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Tudo isso aqui está acontecendo. Eles dizem que a terra estão falando que a terra vai girar mais rápida do que o normal. Do que o normal. O que significa isso? São sinais. Muitos vão dizer, mas não estou nem tão pouco preocupado com isso. Mas você se esquece que você é um ser eterno. Eu sou um ser eterno, você é um ser eterno. Isso aqui é só uma passagem. O Senhor Jesus, ele virá. Mas eu ouvi falar dele, dos meus pais. Mas ele não tarda. Ele só não chegou porque ele está dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus pecados, de se entregar para ele. Diz a palavra dele que haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e no sistema todo do universo. São sinais. Vamos buscar o Senhor Jesus quanto é tempo, se arrependa dos seus pecados. E essas palavras servem para mim também. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Pregue a palavra de Deus. Você que é pregador, quem sou eu para mandar, para desmandar alguma coisa? Não, eu não sou nada, eu sou aprendiz. Cada dia eu estou aprendendo alguma coisa, eu não sei de nada ainda. Eu tenho muito que aprender. Pregue a palavra de Deus, pregue sobre arrependimento de pecado. Não pregue só as bênçãos materiais, prega o arrependimento do pecado. Não mostra só as rosas, mostra os espinhos, porque antes de chegar a rosa, tem que passar pelos espinhos. O que é isso? É falar de arrependimento, é falar de abandono de pecado, para que o povo venha se converter ao Senhor Jesus. Mas aí eu vou perder membro, que perca. Mas tem que falar a verdade, mas essa pessoa já não é mais inocente. Porque se aquela pessoa ouviu a palavra de Deus, ouviu falar de arrependimento e não quis se arrepender, não quis se voltar para o Senhor Jesus, não se preocupe, porque o sangue daquela pessoa não vai ser cobrado de você, porque você fez a sua parte como cristão de alertar. De alertar. Esses sinais aí, tudo isso aí está escrito na Bíblia. Isso significa abreviar. Os dias vão passar correndo. A natureza está gemendo. O Senhor Jesus está perto do grande dia. Pode ser qualquer momento a igreja sair daqui. É hora de a gente apertar o cinto, arrumar a bagagem, que qualquer hora ele virá. É que nem voo.
É que nem você vai viajar de avião, você tem que estar preparado, tudo preparado, chegar 1 hora antes com antecedência, 1 hora antes de antecedência, porque senão se você perder o voo já era, você não vai mais pegar aquele avião. E a mesma coisa nosso cristão, você que não é cristão, arruma suas coisas. O que eu quero dizer, arruma suas coisas? O que tem de abandonar, abandona a prática do pecado, abandona a prática do erro e se volte para o Senhor Jesus. Isso serve para mim também, que eu possa arrumar minhas coisas, minhas bagagens. O que eu tiver de errado, eu tenho que me abandonar também, porque ele virá. E se ele vir encontrar a casa suja, que somos nós, vai ficar para a grande tribulação. Está perto, grande dia. Os sinais estão aí. Pessoal, daqui para frente, isso aqui, a tendência é cada vez ficar mais apertado, para não dizer outra coisa mais forte. Não pensa que isso aqui vai melhorar, não. Se isso for verdade, o que os estudiosos estão dizendo, que dia 22... dia 9, dia 22 e dia 5 dia 9 de julho, dia 22 de julho e dia 5 de agosto, que a Terra vai girar mais rápido. Se for verdade isso aí, cada vez vai ficar mais, se intensificar cada vez mais. Todo ano vai ser a mesma coisa e cada vez pior, cada vez com mais gravidade, cada vez com mais intensidade. Não espera o melhor daqui para frente, não. Sabe o que é o melhor para a gente? É se apegar a Deus, é se apegar ao Senhor Jesus. Mas não só de boca, mas de atitude, de abandono de prática do pecado. Aquilo que não agrada a Deus, saia desse pecado. Quanto a tempo, abandona. Porque o ceifeiro está chegando. Você que é joio, se torna trigo, porque o ceifeiro está chegando. Ele está chegando. E quando ele chegar, ele vai separar do joio e do trigo. O trigo vai para o celeiro. O que é o celeiro? É a vida eterna, o gozo eterno, a paz eterna, a salvação da alma. E o joio, para a condenação eterna, vai ser queimado eternamente, eternamente atormentado. Ah, mas eu vou pagar. Você quer pagar para ver, meu caro? Jesus está dando tempo. Deus está dando tempo para cada um de nós se arrepender. Mas vai chegar um dia que o tempo dele vai se esgotar. Aí, ele está dando sinais. Ele está permitindo que os sinais venham acontecer. Nos Estados Unidos, tive assistindo um jornal, deu uma enchente, morreu não sei quantas pessoas. Outro furacão. Quer dizer, está se intensificando. Ah, mas isso já sempre teve. Desde a minha mocidade, desde quando eu era novo, desde quando eu era crescer. Mas da proporção que está tendo agora, está tendo uma tragédia, um atrás do outro. Pessoal, são tudo sinais. Está tudo abreviado. Foi tudo registrado, tudo falado há mais de 2000 anos atrás. Pelo Senhor Jesus. Quem disse isso aqui não foi Mateus, não. Aqui porque ele escreveu esse livro. Mas essas palavras foi do Senhor Jesus. Ele só escreveu o que o Senhor Jesus tinha predito. Para quê? Para que nós viemos se voltar para Ele. Cada vez que passa, isso aqui vai ficar cada vez, pessoal, mais apertado. Volto a dizer. Mais apertado. Você pensa que vai ter paz. A verdadeira paz está em Cristo Jesus. Porque quando acontecer a grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá, ele vai retirar os seus antes.
porque Ele não vai permitir que os seus venham passar para a grande tribulação. Muitos dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas eu não acredito nisso não, porque antes de acontecer isso, Deus ele salva os verdadeiros. Só depende de mim, só depende de você, só depende de cada um de nós. Não, mas depende de Deus. Deus ele já fez a parte dele. Mas qual foi? Enviar seu filho a morrer pelos nossos pecados. Porque se não fosse isso, nós não escaparíamos da condenação eterna. É pela graça, através do sangue do Senhor Jesus, que nós somos livres. Livre para quê? Para ter acesso diretamente com Deus, sem intermediário de ninguém, de profeta de ninguém, a não ser do Senhor Jesus, que intercede ao Pai por nós, através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, na sua Santa Trindade. A Bíblia diz: dai de graça, recebeste de graça, dai de graça. Não pode cobrar um centavo por pregação. Entendeu? Agora, se a pessoa quiser dar, já é problema da pessoa mesmo. É a intuição do coração da pessoa. A pessoa por livre e espontânea vontade. Mas não chegar e obrigar a pessoa a dar alguma coisa porque a pessoa pregou isso, aquilo outro. Não, Deus não aprova isso. Agora, se a pessoa chegar e dizer assim: toma, é teu, é de coração, tudo bem, tu não pediu. A pessoa, o próprio Deus tocou no coração dela para que venha dar para aquela pessoa, para aquele pregador. Entendeu? Compreendeu como é que é? Então, sinais estão aí. Se volta para o Senhor Jesus. Eu não estou colocando aqui pânico, não. Lê lá, lê com calma. Não coma só na minha mão. Lê a palavra de Deus. Lê lá em Mateus 24, 22. Abreviado por quê? Porque viria essas coisas. Então ele está falando, alertando aquela geração e hoje e por vir. A Bíblia Sagrada volta a falar. É o jornal mais atualizado do que... A Bíblia Sagrada é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Ok, pessoal? Fica com Deus. Se entregue para o Senhor Jesus quanto é tempo. Se entregue para Ele. Os sinais estão aí. Os tempos estão passando mais ligeiro do que o normal. E se nesse dia Ele virá? A gente não sabe. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que nem o Filho, nem os anjos sabem. Só o Pai é que sabe. Só o Pai. Quando Ele dá ordem, vai buscar os escolhidos. Pronto. Se entregue. Abandona a prática do pecado. Abandona a prática do erro. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa quanto é tempo. Só tem duas maneiras que o Senhor Jesus vai voltar. Ele virá buscar os seus escolhidos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, os arrependidos de sinceridade, aqueles que aquebrantado com sinceridade, se entregar a vida para Ele e virá buscar, ou quando nossas pálpebras se fechar para este campo físico, aí já não tem mais o que fazer. Quanto à vida, a esperança para a luz da salvação, muitos vão rejeitar.
Quando acordar no lugar que não é lugar bom, vai lembrar: eu quero voltar, eu quero fazer diferente, já não pode mais. A sentença já foi dada pela própria pessoa. Que estas palavras servem para mim, servem para todos nós. É a palavra de Deus. Tá ok, pessoal? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe nós todos. Medita bem nessa palavra. Lê a Bíblia Sagrada, medita nela, abra lá em Mateus 24, 22. Leia, medita, pede para o Espírito Santo dar discernimento. Tá ok? Deus abençoe. Se você não aceita ao Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida. Muito diz assim: o que diz aceitar o Senhor Jesus? A Bíblia não diz que tem que aceitar o Senhor Jesus. Até mesmo o pregador que fala essas coisas, mas o Senhor Jesus diz: aquele que confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Mas aquele que negar o Senhor Jesus diante dos homens, quando no final dos tempos, no final do julgamento, ele negará também diante do Pai. Então está mais do que provável. Nós temos que se entregar para o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus. Uma pessoa usada por Deus, se eu aceito o Senhor Jesus, aceito, e a pessoa permanecer até o fim da vida com Cristo Jesus, terá salvação eterna. É bíblico. Claro que a Bíblia não fala especificamente que a gente tem que falar que aceita ou não o Senhor Jesus, mas a Bíblia, ela quer dizer isso. Ora, se eu confesso diante dos homens, diante dos, seja homem, seja mulher, que eu aceito o Senhor Jesus, que eu quero o Senhor Jesus, eu sou do Senhor Jesus, a minha vida está em Jesus, com sinceridade, com temor a Deus, a pessoa se permanecer até o fim, o pai confessar, o filho vai confessar diante do pai. Agora, se ele negar, não, eu não quero esse Jesus aí, eu não quero, o pai também o rejeitará. Não, o filho também rejeitará diante do pai. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que será desligado, que é desligado na terra, é ligado no céu, não tem para onde correr. A Bíblia fala desse jeito. O que significa? Que a gente tem que confessar que o Senhor Jesus é o Senhor. Temos que confessar, temos que crer no perfeito sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e ele está vivo e está à destra de Deus, e ele virá para buscar os seus escolhidos. Ok, pessoal? Que Deus abençoe mais uma vez. Tchau. Tenha um bom dia. Se você vai trabalhar, tenha um bom dia de trabalho. Se você vai descansar, tenha um bom descanso. E um beijo no coração de cada um de vocês. Se entregue para o Senhor Jesus. Enquanto você ainda está vivo, eu tenho que me entregar cada vez mais para Ele. Ontem eu me entreguei, hoje eu vou me entregar, amanhã eu me entregarei. E assim é todo dia. Matar a vontade da nossa carne todos os dias, todos os instantes, porque a carne ela pede para a gente pecar, pede para a gente desagradar a Deus. Mas se a pessoa está em espírito, a pessoa procura agradar a Deus. Pecado, todos nós somos pecadores, todos nós somos cheios de falhas, mas para isso existe a misericórdia de Deus. Errou, não erra mais. Não diz aquele ditado? Errar é humano, mas permanecer é burro. Aí você completa o resto, tá ok? Deus abençoe, tchau.